Aqui na página 34, nós vamos falar sobre as paisagens que modificam-se. As paisagens que vemos hoje em dia não estavam assim, muitos anos atrás. Elas foram modificadas pela ação dos ventos, dos mares, das chuvas e da temperatura, quebrando ou desgastando as rochas em pedaços cada vez menores. Uma das responsáveis por isso é chamada erosão. Em uma paisagem, a erosão é a destruição muito lenta das rochas, provocada pelas forças das chuvas, dos ventos, da correnteza das águas, do gelo e das ondas do mar. A areia ela pode ser carregada pelo vento e acumular-se em outros lugares, formando as dunas. Essas modificações que ocorrem com as rochas contribuem para a formação do solo. Aqui nós temos dois tipos diferentes de solo, o solo arenoso e o solo argiloso. Os solos arenosos têm quantidade maior de areia. Os solos argilosos contêm mais argila, que é formada por grãos menores que os da areia. E quando os grãos de areia e de argila se misturam com o humus, que são restos de animais e plantas decompostos, que são apodrecidos, forma-se um solo fértil, ou seja, rico em sais minerais, ideal para o plantio, para as plantas. Então, os decompositores, em sua maioria, são micro-organismos tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de microscópio, diferentemente das minhocas, que podem ser vistas a olho nu. No entanto, ambos colaboram para a fertilidade do solo e a formação de humus. E o humus, como eu falei, é uma matéria orgânica depositada no solo que resulta na decomposição de animais e plantas mortas. Também o humus da minhoca é uma substância que confere uma nutrição de qualidade para as plantas. Aqui nós temos uma experiência para ser feita. O material são vasos, recipientes, fita de papel, terra, areia, argila, amostras de solo e água. Vocês irão ler e ver se vocês vão conseguir fazer em casa. Se vocês não conseguirem, na volta nós faremos essa pesquisa. Vocês vão analisar aí a página 35. O que as plantas preferem? Os solos mais adequados para a agricultura são os solos férteis, mas alguns tipos de planta preferem o solo argiloso e outros o arenoso. Veja alguns exemplos a seguir. Então, aqui na letra A nós temos a mandioca e a melancia, na B preferem o solo arenoso para se desenvolver. Aqui nós temos o arroz, temos o cupuaçu, preferem o solo argiloso. A mandioca é um elemento consumido em todo o Brasil, dependendo da região do país. Ela é conhecida como mandioca, macaxeira ou empim. Procura no dicionário o significado dessas palavras e responda ao que se pede. Mandioca e de aipim. Na região onde mora, qual é o termo usado para esse alimento? Letra B. Mandioca, macaxeira, aipim é um ingrediente muito utilizado na culinária. Com ele se produzem vários tipos de farinha. Você conhece alguma comida que usa a mandioca como principal ingrediente ou como complemento? Qual? Letra C. A mandioca é nativa e cultivada em todas as regiões do Brasil, que ocupa a segunda posição na produção mundial desse alimento. Em sua opinião, quais fatores devem contribuir para a expressiva produção de mandioca no território brasileiro? Então, você vai ver se depende do clima, do solo, da agricultura. Página 37. O ser humano muda a paisagem. Na abertura desse capítulo, vimos que a falta de cuidado com o solo pode levar à erosão e o solo é importantíssimo para a manutenção da vida no planeta, O uso incorreto desse recurso poderá trazer consequências graves para o fornecimento de alimento à humanidade. E além da erosão do solo acontecer pela ação das águas, dos ventos, da temperatura, entre outros fatores, elas também podem ocorrer pela ação humana. Então, aqui acontecem as queimadas. Aqui, atualmente, as lavouras e os pastos ocupam quase todo o território, em que antes havia só floresta. E o que você acha? Vimos que determinadas atividades do ser humano podem provocar o desgaste do solo, diminuindo sua fertilidade. Além disso, o descarte incorreto de lixo contribui para a poluição dele. As imagens mostram alguns exemplos de atividades humanas que podem afetar a qualidade do solo.
Então, aqui nós temos um derramamento de produtos químicos e uma ocorrência de queimada na floresta amazônica. O que vocês acham que nós podemos fazer para evitar a destruição do solo causada pelo ser humano? Página 38. Como vimos, os vegetais desenvolvem-se melhor no solo com humus, úmido e bem arejado. Com base nesses conhecimentos e na experiência com o minhocário, associe as palavras a seguir e complete a ilustração, identificando corretamente as camadas de formação do solo. Então, nós temos aqui os números, vocês vão encaixar nos espaços e vão escrever cada número aqui na figura. Número 2, o que acontece com um solo que não tem vegetação? Número 3, vocês vão assinalar X nas questões certas. Lembrando que o solo é fértil e rico em sais minerais, ideal para o desenvolvimento das plantas. Número 4, com base no que você e os colegas conversaram, faça um desenho no caderno, tá? Que demonstre pelo menos uma ação que poderia ser adotada para evitar o desgaste e a destruição do solo. Então, eu posso dizer alguns exemplos que nós podemos estar fazendo a substituição da queimada, né, por técnicas agrícolas menos agressivas, reflorestamento, né, procurando diminuir a diminuição da fertilidade, né, depósito de lixo em locais adequados, né. Vocês vão fazer um desenho. Página 39. Retome os conteúdos. Vocês vão preencher essas palavras nesse texto abaixo. Aqui nós temos a atividade da plataforma. Em uma paisagem, o que é erosão? Número 2. O solo é um recurso natural que deve ser utilizado como patrimônio da coletividade, independentemente do seu uso ou posse. Explique a importância do solo para os seres vivos e cite uma atividade humana que causa danos a esse componente no meio ambiente. Número 3, vocês vão completar esse texto com as palavras que estão logo a seguir no número 3. Número 4, vocês vão assinalar a resposta certa. Qual é o tipo de solo mais adequado para o desenvolvimento das plantas? O arenoso, o argiloso ou o solo fértil?